O mundo espiritual ainda tão desconhecido está bem perto de nós. O conhecimento que nos foi legado por Allan Kardec e outros grandes vultos permite-nos hoje entender e nos preparar. O mundo espiritual é a nossa verdadeira casa. Sejam todos bem-vindos. Plasticidade é o tema que eu vos trago hoje aqui para uma breve reflexão. Olá, chamo-me José Manuel e estou aqui no canal A Resposta Está na Estrela para falarmos hoje um bocadinho sobre plasticidade, isto sempre de acordo com a doutrina espírita. Ora bem, então este conceito de plasticidade está relacionado com a capacidade que o nosso perispírito tem e da matéria espiritual de se moldarem sobre a ação do pensamento e da vontade. Então isto quer dizer que nós espiritualmente falando, temos essa possibilidade através do pensamento de nos moldarmos. Então, esta plasticidade pode ser entendida como uma capacidade que os elementos no plano espiritual possuem, ou seja, de responder à ação mental dos espíritos assumindo formas e assumindo também características de acordo com os seus estados íntimos, desejos e necessidades. Isto quer dizer então que enquanto espíritos no plano espiritual e através da vontade e do pensamento, tudo pode ser moldado. O nosso espírito, quando está desencarnado, está então envolto num corpo perispiritual que nós chamamos então perispírito. Claro que quando o espírito está encarnado, então este corpo perispiritual está ligado ao corpo físico. Mas aquilo que nós estamos agora neste momento a falar acaba por ser um bocadinho enquanto espíritos desencarnados. Nós temos então essa possibilidade, ou seja, o perispírito é extremamente maleável e essa maleabilidade permite realmente ele adaptar-se a determinadas condições, a determinadas dimensões, etc. Claro que esta maleabilidade permite ao espírito moldar através do pensamento determinadas formas, tanto boas como más, ou seja, se o pensamento não é bom, ele vai moldar então aquilo que o pensamento diz, seja permitindo então que de alguma forma possa se moldar para situações que não são tão boas assim. No entanto, se os pensamentos forem bons, esta maleabilidade vai permitir então que o perispírito seja realmente, é como se fosse um corpo físico, que é quase, não tem um corpo físico apalpável, mas que esse corpo seja um corpo igual ao nosso, com uma apresentação dita normal, ou seja, há aqui o 8 ou 80, se é que nós podemos falar assim. Existe sempre a possibilidade de os nossos pensamentos serem os pensamentos de vibração mais alta ou mais baixa. Se quisermos fazer uma pequena comparação com o nosso dia-a-dia, nós sabemos que quando estamos por alguma razão com a vibração mais baixa, parece que tudo mal nos acontece. Isto porquê? Porque o nosso pensamento está ali, está a vibrar naquela frequência. Para um espírito, por exemplo, que esteja com uma vibração mais baixa, ele pode, através do pensamento, por exemplo, imprimir defeitos físicos, neste caso aqui espirituais, mas no corpo, perispiritual, pode mostrar, por exemplo, conflitos que ele tenha, podem ser conflitos morais, podem ser, por exemplo, sentimentos de culpa, podem ser, por exemplo, desequilíbrios emocionais, e isso tudo é moldado, ou seja, é uma forma de pensamento. É aquilo que ele pensa e é aquilo que é moldado. Nesta possibilidade, esta maleabilidade que estamos a falar,
ela também, e aquilo que eu estou a dizer vem nas obras então de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier. Elas são então, lá é falado de que estas formas de pensamento não se referem só a formas de pensamento dos espíritos ou do corpo perispiritual, mas, por exemplo, tudo aquilo que é visto a nível do plano espiritual, as cidades, as construções, etc., tudo vem de uma vibração, ou seja, tudo vem de uma forma de pensamento que faz com que essa, se é que se pode dizer, essa paisagem, essa situação ocorra. Se nós tivermos a possibilidade aqui, enquanto reencarnados, enquanto também de alguma forma conhecedores desta outra realidade, desta realidade do mundo espiritual, se nós tivermos a possibilidade também de evoluirmos também como espírito e cultivarmos as boas vibrações, cultivarmos o amor, cultivarmos situações boas no nosso dia a dia, ajudarmos o próximo, estudarmos, corrigirmos o egoísmo, a inveja, etc. Tudo isso são preparações que nós fazemos para que o nosso espírito, quando voltar então ao plano espiritual, vai com aquilo que aprendeu e com aquilo que vivenciou. Ora, se nós, por exemplo, estamos a vivenciar uma altura da nossa vida mais calma, que estamos a estudar, que estamos a ser sentimos pessoas melhores, nós na prática o nosso espírito está igual, e então ao chegar ao plano espiritual a nossa plasticidade, estas nossas formas de pensamento vão refletir também aquilo que nós vivenciamos enquanto reencarnados. É importante, seguindo aqui o raciocínio que eu deixei anteriormente, é importante também entendermos esta relação íntima entre pensamento, entre sentimento e evolução espiritual. Estas três palavras, estes três conceitos, todos ligados, dão-nos então essa possibilidade também dessa evolução, e é uma evolução que vai continuar no plano espiritual. Mais uma vez agradeço a vossa presença, mais uma vez agradeço o vosso apoio aqui a este trabalho que nós fazemos com muito amor para vocês. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar em baixo nos comentários do vídeo que nós respondemos. Se tiverem alguma dúvida mais particular, saibam que estamos deste lado também para vos ajudar. Se gostaram deste conteúdo e se puderem deixar um gosto, nós agradecemos imenso. Se puderem partilhar, sabem que é sempre aquele ato de caridade que nós fazemos para o outro, nunca para nós. Se tiverem algum medo, se sentirem sozinhos, pensem simplesmente que nós estamos todos a fazer este caminho. Esta forma que nós encontramos aqui de criar conteúdos, de estar mais perto de vocês, é para que de alguma forma ninguém se sinta sozinha e que possamos também estar todos de mão dada. Se gostaram também deste conteúdo, nós estamos presentes nas outras redes sociais, sempre com o nome A Resposta Está na Estrela. Estamos no Facebook, estamos no Instagram e estamos também no TikTok. Muito obrigado, amigos, e até à próxima.